preocupação muito grande com relação a essas questões referentes ao tamanho e ao nível de investigação que essa CPMI está tomando. A CPMI, ela foi criada para investigar os autos relacionados a 8 de janeiro. Qualquer denúncia que exista eventualmente contra o ex-presidente, contra qualquer pessoa que fez parte do seu governo, não está necessariamente vinculada a essa CPMI. Então, quero dizer que o fato de haver depósitos em conta de A, de B ou de C, se algum outro parlamentar achar que deve fazer uma outra CPMI para investigar eventuais atos de corrupção, de pedra preciosa e etc., é direito dos parlamentares. Essa CPMI, ela tem que se ater ao seu objeto. E o seu objeto é investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Tem aqui muita gente entrando com requerimento sobre questão de pedras preciosas. Eu não enxergo, como presidente dessa comissão, do senador Otto Alencar, relação entre pedras preciosas e o ato do 8 de janeiro. Eu não consigo ver um nexo causal nesse tipo de relação. Então, eu quero chamar a atenção de todos os parlamentares para que nós tenhamos muito cuidado, porque nós não temos um tempo indefinido, nós temos um momento para concluir as investigações. Sei que pairam muitas dúvidas e muitas perguntas, por isso aproveito o tempo desta breve introdução, senhor presidente, para adiantar alguns esclarecimentos sobre fatos importantes. Após os lamentáveis atos de 8 de janeiro, retornei tão logo foi possível ao Brasil e me apresentei à Justiça. Como é de conhecimento de todos, estive preso por 117 dias no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu normalmente levava a pasta de documentos para casa. Os documentos importantes eram despachados e retornavam ao Ministério, sendo os demais descartados. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que esses circulavam inclusive pela internet. Senadoras, senadores, deputadas e deputados, quero cumprimentar o senhor Anderson Torres, a mesa dos trabalhos e também a sua defesa. Senhor Anderson Torres, o senhor está a completar 47 anos, e o senhor é delegado da Polícia Federal há cerca de 20 anos, certamente depois de passar por um concurso público que é bastante difícil e também muito disputado. O senhor hoje é filiado ao Partido União Brasil. O senhor também foi durante muito tempo chefe de gabinete do ex-deputado federal Francisquini, que teve o então mandato de deputado estadual cassado pelo TSE por ter propagado informações falsas sobre a urna eletrônica e o sistema de votação durante as eleições de 2018, configurando o uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político. Ou seja, o senhor foi chefe de gabinete do parlamentar, objeto da primeira cassação envolvendo compartilhamento e propagação de fake news e ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Mais recentemente, o senhor foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil entre 30 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2022, durante o governo Jair Bolsonaro. Antes disso, desde o início de 2019, o senhor foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e no início de 2023, o senhor foi reconduzido a esse mesmo cargo. O senhor, portanto, é uma figura central no objeto das apurações desta comissão. Ou seja, o senhor Anderson Torres, estamos falando de alguém que tem naturalmente uma real e efetiva experiência em segurança pública e com uma vivência política absolutamente comprovada. Diante desse panorama, senhor Anderson, e aí, naturalmente, que eu, assim como
os colegas também estarão tratando o senhor com o devido respeito, e também nós esperamos que daqui para frente o senhor faça o mesmo tratamento a esta comissão, inclusive respeitando a inteligência de cada um dos membros desta comissão e também do povo brasileiro que está acompanhando esta sessão, e possa contribuir o máximo possível para a elucidação da verdade política e jurídica acerca desses fatos. Vamos então aqui ao nosso primeiro questionamento. O senhor Anderson, o senhor cita inclusive na sua fala inicial sobre a prisão, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na sua casa no dia 10 de janeiro de 2023. O senhor estava nos Estados Unidos viajando com a família. No mesmo dia, no dia 10, e nós recebemos essas informações aqui na comissão, fruto dos vários requerimentos que apresentamos, o senhor movimentou a quantia total de R$60 mil para as contas de sua esposa e de sua irmã, R$30 mil para cada uma delas. O senhor se apresentou no Brasil no dia 14 de janeiro e não entregou o seu aparelho celular às autoridades. E aí, na sua alegação, o senhor teria perdido o aparelho celular nos Estados Unidos, ou seja, o senhor faz uma transferência de um volume vultuoso para membros de sua família e diz que o seu telefone havia sido esquecido nos Estados Unidos. Por que dessas duas atitudes? O senhor tem algo a esconder da justiça brasileira? Na verdade, senadora, eu gostaria de corrigir só que eu não sou filiado à União Brasil. E, enfim, isso não diz respeito. Na verdade, as transferências foram feitas. Na verdade, as transferências. Calma. Senadora, na verdade as transferências foram feitas assim que saiu a minha prisão. Quando eu fiquei sabendo da notícia da prisão, eu transferi 30 mil para minha esposa, 30 mil para minha irmã, para pagar as despesas enquanto eu estivesse preso. Fiquei bastante preocupado com aquela situação. E o celular não deixei nos Estados Unidos. Em torno daquela confusão que virou o meu entorno, eu perdi meu celular nos Estados Unidos, mas não houve prejuízo nenhum para as investigações, uma vez que eu trouxe a senha da nuvem, trouxe a senha do celular e entreguei tudo isso à Polícia Federal. Ainda pelos dados que nós recebemos aqui, que na verdade foram de RIFs, não é? Que são relatórios produzidos pelo COAF, a partir da análise desses dados bancários, cujo conteúdo foi enviado a esta CPMI, notou-se uma estranha movimentação, que envolve, por exemplo, o senhor Júlio Carlos Correia, de Curitiba do Paraná. 2 dias antes dos atos, e aí, portanto, no dia que o senhor viaja para os Estados Unidos, o senhor transferiu para ele o equivalente a R$55 mil. E aí a estranheza em relação a essa transferência é porque ele, o senhor Júlio Carlos, ele é detentor de uma empresa que se chama, o nome da empresa, PH Recursos Humanos, que de 2019 a 2022, essa empresa teve um aumento considerável no seu tamanho, sobretudo aí após fechar vários contratos com os Correios. Os contratos somam o valor de R$111 milhões. O senhor poderia explicar exatamente a razão dessa transferência de R$55 mil? A razão dessa transferência foi pagar as passagens aéreas, porque foi o Júlio que tirou as passagens. Nós viajamos juntos para os Estados Unidos e foi pagar para ele restituir o valor das passagens aéreas. O senhor, ele então tem alguma empresa? A transferência foi feita para a conta física do senhor Júlio? Porque eu não tenho nada a ver com a empresa dele. Ele é meu amigo pessoal de muitos anos. Eu fiz uma transferência, ele tirou as passagens no mês anterior. Quando venceu, eu transferi para a conta dele. Durante o período dos vários contratos dele com os Correios, que somam o volume de R$111 milhões, a sua amizade com ele vem desde esse período de 2019? Há quantos anos o senhor tem essa amizade com ele? Muito antes disso. Conheço o Júlio desde 2015 e não tenho absolutamente nada a ver com a relação dele com os Correios, senadora. Ele tem alguma empresa alguma empresa referente à compra de passagens aéreas, ou foi uma decisão individual dele em relação ao senhor? Foi uma decisão nossa, porque nós combinamos a viagem juntos para os Estados Unidos. Ele viajou com o senhor? Posteriormente ele viajou e nos encontrou nos Estados Unidos. Tem conhecimento desse relatório? Na verdade, esse relatório apontava onde o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, os dois tiveram mais de 75% dos votos. Ela me apresentou esse relatório
era obrigação dela fomentar a discussão, ela como diretora de inteligência, mas eu não achei que esse parâmetro criado por ela fosse um parâmetro que trouxesse alguma coisa, alguma novidade, algum crime, e não dei seguimento a esse relatório. Esse relatório, o senhor chegou a fazer encaminhamento dele? Não dei seguimento a esse relatório. O senhor tem conhecimento ainda desse relatório? O senhor poderia ajudar com esse relatório para a gente até compatibilizar com o que nós temos? Não tenho, senador, e na verdade não foi um relatório, foi uma planilha que foi feita. Não foi um relatório, foi uma planilha que foi feita, mas eu não entendi. Eles trouxeram para a gente fomentar o debate, a discussão, mas eu não vi relevância, não vi... Esse relatório que chegou para fazer a discussão, era discussão em torno de quê? O senhor acabou de dizer que foi trazido o relatório para o senhor fazer uma discussão. Sim. Era discussão em torno de quê? Crimes eleitorais. Possíveis que ela achava que onde esses candidatos, tanto o Jair Bolsonaro quanto o presidente Lula, tiveram mais de 75% dos votos, seria um indício de crimes eleitorais, de que poderia haver crimes eleitorais naquele lugar. Por isso ela nos trouxe. Mas eu não entendi dessa forma. Eu achei absolutamente normal, ainda principalmente olhando o relatório, olhando as cidades e os municípios, aonde cada um teve, era meio lógico que em tal lugar o presidente Lula tivesse mais de 75 e em outro lugar o Bolsonaro tivesse mais de 75. Eu não vi viabilidade de tocar isso para frente, por isso essa planilha morreu ali. Nessa reunião que ocorreu na Bahia, que ocorreu exatamente 5 dias antes do segundo turno, com o superintendente da Polícia Federal da Bahia, o Leandro Almada, e o diretor-geral da Polícia Federal à época, Márcio Nunes. Nessa reunião, este relatório foi utilizado para subsidiar esta reunião? Negativo. Não foi. E fale um pouco dessa reunião. Essa reunião, na verdade, foi um convite... Um convite do diretor-geral da Polícia Federal para a gente visitar as obras, uma das obras mais importantes da nossa gestão, que era a reforma da Superintendência da Polícia Federal na Bahia, que a gente queria entregar essa obra. Então nós fomos até a Bahia, encontramos lá o superintendente e tivemos uma conversa com ele. Faltavam 5 dias para a eleição, óbvio, o assunto no Brasil era eleição, nós falamos sobre eleição. Ele disse da dificuldade da Polícia Federal em estar em todos os municípios do estado da Bahia, em razão do tamanho da Bahia. E nós conversamos também que, da mesma forma que no Rio de Janeiro, na Bahia, circulavam vídeos pela internet onde uma suposta organização criminosa dizia que tinha o controle sobre um determinado número de eleitores. Ele também disse que estava apurando isso, disse que o próprio presidente do TRE da Bahia havia pedido isso para ele também. Enfim, e nós conversamos sobre isso e visitamos a obra e voltamos para o Brasil. Nessa sua visita à obra, ao longo da sua permanência no Ministério da Justiça, o senhor fez outras visitas à obra? O senhor tinha o costume de fazer visitas a obras? Sempre, visitas às obras, e fiz questão de estar na maioria das inaugurações que a gente conseguiu fazer. O senhor Leandro Almada, ele afirma categoricamente que o objeto dessa reunião não se tratava dessa obra específica na Bahia, mas sobretudo desse levantamento, desse detalhamento acerca desses pontos centrais de votação e sobretudo de um organograma, de um foco que seria direcionado com membros da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal em relação a esses pontos específicos. Senadora, na verdade não foi isso. A gente tratou da forma que eu estou dizendo para a senhora. Nós tratamos sobre a eleição, falamos sobre os principais locais. Ele disse que não tinha como atuar no estado inteiro. Nós, inclusive, sugerimos para onde ele não conseguisse atuar, que a PRF atuasse, para ter uma capilaridade das forças federais na maioria dos municípios, para que se apresentasse ao juiz eleitoral, ao promotor eleitoral, para que as forças federais se fizessem presentes. Foi só isso, foi a nossa conversa com ele, foi só essa, nada além disso. O senhor Almada, ele já depois na Polícia Federal, inclusive por 2 vezes acerca dessa própria reunião. E nos depoimentos ele é claro e taxativo que, de fato, o foco desta reunião foi voltar-se para um planejamento e organograma em relação a essas ações nesses locais próprios de votação por parte da Polícia Federal. Ou seja, o senhor está me dizendo que ele mentiu nesse depoimento. Não estou dizendo que ele mentiu, eu estou dizendo que ele não foi tratado dessa forma. Outra coisa, a Polícia Federal tem o trabalho dela, que é o trabalho de polícia, no caso da eleição, polícia judiciária eleitoral. Perfeito. Ela não tem nenhum trabalho preventivo. Daí a estranheza. É um trabalho muito mais repressivo. Não, de maneira nenhuma. Eu jamais orientaria a Polícia Federal a fazer um trabalho que não é dela. Não tem como eu estar na PF e dar ordem para a PRF. Não há dúvida. Esse é um ponto central que o senhor coloca. Quer dizer, a informação que nós temos aqui, a PRF já tinha um entendimento do direcionamento dessas ações para esses locais de votações e que havia, portanto, quer dizer, já estava brifada a Polícia
Polícia Rodoviária Federal. Precisaria, então, do apoio da Polícia Federal, e daí esta reunião seria exatamente para respaldar o apoio à Polícia Rodoviária Federal. De fato, a Almada afirma categoricamente: não havia representante da Polícia Rodoviária Federal, apenas dos membros da Polícia Federal, que, em tese, não teria ainda, digamos assim, um briefing, não estaria ainda de uma forma uníssona em relação ao direcionamento desses pontos específicos de votação. Tá bom. Acerca da minuta chamada, e é uma realidade, a minuta do golpe, né? Que estava, na verdade, na sua residência. O senhor, na sua fala inicial, diz que é uma coisa absurda e, de fato, por exemplo, a sua minuta, me dá da PGR, de fato, é uma minuta absolutamente ousada, com pontos inimagináveis, por exemplo, suspendendo sigilo telemático dos integrantes da Suprema Corte Brasileira, colocando toda a força, por exemplo, no Ministério da Defesa. Daqui uma cópia da minuta, está aqui, por exemplo, em uma delas cita, nessa composição da Comissão de Regularidade Eleitoral, ela seria composta por 8 membros do Ministério da Defesa, inclusive incluindo do Ministério da Defesa, incluindo a presidência, ou seja, com apenas mais um membro já teria de fato maioria. E aí suspende sigilo telemático, quer dizer, são pontos, como o senhor coloca muito bem no início da sua fala, absurdos. Mas essa minuta, ela foi encontrada de fato na sua casa, na sua residência. O senhor afirma, por exemplo, que ela foi adquirida, inclusive Twitter colocou aqui no início, que ela não sabe, na verdade, quem lhe entregou de fato. Mas ela não estava jogada na sua casa. Ela estava guardada, ela estava bem acondicionada. Inclusive, veja, no documento da polícia, do Ministério Público Federal, da PGR, em um dos pontos, ele diz o seguinte: não se trata de documento que seria jogado fora, estando, ao invés, muito bem guardado em uma pasta do governo federal e junto com outros itens de especial singularidade, como fotos de família, imagem religiosa, enfim. E na fotografia que nós temos a esta comissão, mostra que ela não estava numa caixa jogada do lado, ela estava num armário bem posicionada. Não é crível, por exemplo, que seja um documento para descarte, que seja um documento que você coloque ali para depois, por exemplo, levar para algo que possa se triturar ou coisa parecida. Eu queria que o senhor me colocasse de uma forma muito clara: em nenhum momento o senhor relembra que alguém possa ter lhe entregado essa documentação? O senhor recebeu essa documentação em seu e-mail, na sua rede social ou coisa parecida? Excelência, eu já coloquei no início, esse documento realmente é teratológico, um absurdo, a senhora tem toda a razão. Ele não estava guardado num lugar privilegiado na minha casa, ele saiu da minha área de atuação ali no quarto, e por isso ele não tinha sido descartado. Mas é isso, é fantasioso isso aí, jamais saiu da minha casa, eu não troquei, não conversei sobre isso com ninguém, e era um documento que estava pronto para ir para o lixo, para descarte, como eu sempre disse, desde o primeiro momento. Então a fotografia que consta na PGR, ela não é real, porque a documentação que apresentam aqui para a gente, ela estava assim no lugar privilegiado. Estava embaixo de um porta-retrato que nós temos, e por isso ele saiu do meu criado, foi para esse porta-retrato, provavelmente não alguém arrumando a casa, e por isso não foi destruído. Mas não se pode dizer, por exemplo, que estava no local para descarte. O senhor, em algum momento, o senhor Anderson Torres, teve informação, também foi encontrado no celular do senhor Mauro Cid, que já esteve aqui nesta comissão, uma outra minuta, lá no caso de uma GLO. O senhor também teve conhecimento desses outros documentos? Não tive conhecimento, o conhecimento que eu tive foi pela imprensa, que outras pessoas também receberam minutas. Tive conhecimento que no Google tem essas minutas, enfim, o conhecimento que eu tive foi esse, mas especificamente a do Mauro Cid eu não sei. Então, para ficar claro, nessa minuta específica que foi encontrada na sua casa, o senhor em nenhum momento conheceu essa documentação em sua residência? Não conheci, não dei andamento, enfim, documento para descarte.
Sobre a questão da internet, presidente, eu inclusive estou encaminhando aqui a presidência desta casa, porque de fato há uma publicação dessa documentação na rede social e é fácil chegar a quem fez essa publicação, né? Basta, na verdade, fazer essa requisição ao site. Por exemplo, o site Conju chegou em algum momento a fazer essa publicação e eu quero requisitar que ele nos encaminhe a autoria desta publicação e desse encaminhamento, que foi exatamente o mesmo documento encontrado. Já pedi, inclusive, a formalização.